Olá, pessoal. Boa tarde. Agradeço a atenção e participação dos senhores. Bem, eu sou o Carlos Alexandre, como fui apresentado, sou aluno do PPG. Estou sendo orientado pelo professor João Felipe e co-orientado pelo professor Marcel Bassani. Estou aqui para apresentar a parte da pesquisa, que venho desenvolvendo aqui no LPM, que trata sobre estimativa multivariada alicerçada em tabelas de covariância. Pretende-se, com essa pesquisa, estabelecer uma metodologia adequada para estimar e simular múltiplas variáveis com auxílio de tabelas de covariância. Bem, a apresentação ela vem incluindo uma introdução, fala um pouco do método de Cloque, que é o método gerador das tabelas de covariância. Falo do método proposto para multivariada, que visa corrigir conjuntamente essas tabelas de covariância que são geradas pelo método de Cloque. Apresento um estudo de caso, incluindo estimativa e simulação com dados secundários. Por fim, as considerações sobre a metodologia empregada. Bem, sabemos que em geoestatística, as estimativas, bem como as simulações, elas são realizadas a partir de funções, e essas funções já descrevem a dependência espacial entre as amostras de uma ou mais variáveis disponíveis em um banco de dados. Essa dependência é caracterizada pela função variograma. A estimativa é realizada pela krigagem. No caso, a krigagem leva em consideração apenas uma variável de interesse, e nesse caso ela necessita somente de um modelo de variograma. Mas há situações em que o objeto de estudo apresenta também variáveis secundárias, que estão correlacionadas às variáveis de interesse. E nesse caso, essas variáveis secundárias podem ser incorporadas nas estimativas, com o intuito de melhorar a qualidade dos resultados. A técnica que incorpora informação secundária nas estimativas é a cocrigagem. Sabemos que, para que a cocrigagem seja implementada, ela necessita da modelagem em conjunto, de variogramas diretos e cruzados, e no processo usamos o modelo linear de corregionalização, o nosso LMC. Então, o LMC ele combina as estruturas básicas do variograma de tal forma que a matriz de covariância que está na imagem, a matriz de covariância em conjunto, ela seja positiva definida, justamente para garantir a estabilidade do sistema e a solução única. Todo esse processo de modelar variograma através do LMC, ele se torna bastante laborioso e a dificuldade só aumenta de acordo com o número de variáveis. Há métodos também para ajustar o LMC automaticamente, muito embora esses métodos ainda dependem do cálculo de variogramas experimentais. O cálculo do variograma experimental, já sabemos que ele precisa de determinados parâmetros adequados. E quando você tem um espaçamento amostral irregular, a obtenção desses parâmetros se torna um pouco trabalhosa. Existe também a alternativa à modelagem da continuidade espacial, como aqui apresentado, o mapa de covariância, gerado pelo VARMAP, que está presente lá no GSLib, onde você tem mapa de covariância para as distâncias disponíveis. Temos a computação rápida de variogramas via FFT. Bem, interessante falar dos dois, que tanto o VARMAP quanto a FFT, no caso do método Markov, geram matrizes de covariância que não são necessariamente positivas definidas. E temos também tabelas de covariância, a última imagem lá, que contém todos os valores de covariância para todas as distâncias possíveis, gerado tanto pelo método de Al quanto pelo método de Cloque. Essas tabelas de covariância elas geram matrizes positivas definidas. Então, se geram matrizes positivas definidas, elas podem ser usadas tanto nas estimativas quanto nas simulações. O método de Cloque é justamente o método base para a metodologia proposta. Falar um pouco do método de Cloque. O método de Cloque ele se aplica a uma variável e consiste em gerar um modelo base para obter tabela de covariância. Esse modelo base é gerado a partir dos dados originais, realizando uma interpolação desses valores. Esse modelo base, depois, ele faz uma autoconvolução do BMEC via FFT, algo já feito também pelo método de Markov. Ele gera, a partir disso, uma densidade espectral. Essa densidade espectral nada mais é do que uma aproximação da covariância amostral, porém no domínio de Fourier, que é o domínio de frequência.
Nessa etapa, ele realiza uma correção dos valores de densidade, justamente para garantir que os valores de densidade sejam todos maiores que zero e a soma resultante seja igual a 1. Posse, ele retrotransforma para obter uma tabela de covariância, que é positiva definida. Então, essa tabela de covariância final, ela pode ser utilizada tanto na estimativa quanto na simulação. Interessante falar também que o método de Clocke, ele gera tanto tabelas de covariâncias direta quanto tabelas de covariância cruzada. Porém, a metodologia que ele utilizou foi só para corrigir tabelas de covariâncias diretas. Bem, e usando as tabelas geradas pelo método de Clocke, nós lançamos mão e procuramos estender o estudo para multivariada. Então, o método consiste em gerar tabelas de covariância pelo método de Clocke, diretas e cruzadas, obter as matrizes de covariância a partir dessas tabelas de covariância, escrever uma matriz conjunta de covariância, semelhante à presente no sistema de Cocrigade, que foi apresentado logo lá no início, e escrever essa grande matriz em função de seus autovalores e autovetores, algo também chamado como decomposição espectral. Bem, eu preciso que essa matriz conjunta de covariância ela seja simétrica, porque somente matrizes simétricas eu consigo realizar a decomposição espectral. E no passo seguinte, eu vou corrigir os altos valores negativos de tal forma que todos sejam positivos, ou seja, todos sejam maiores que zero. Essa é uma condição necessária, uma das, para que uma matriz simétrica ela seja positiva definida, justamente que seus autovalores sejam maiores que zero. No passo seguinte, vamos usar os autovetores originais e os autovalores corrigidos para construir uma nova matriz conjunta de covariância, caso eu tenha uma matriz de covariância final, que ela vai ser positiva definida. Uma matriz nova com valores aproximados à matriz original. Depois, no passo seguinte, fazemos a incorporação dos valores corrigidos, covariância, à respectiva tabela de covariância, para obter, assim, uma tabela de covariância positiva definida. O método não incorpora automaticamente o efeito Pepita, então, no passo seguinte, fazemos a imputação do efeito Pepita à tabela de covariância. Na imputação do efeito Pepita, no caso 2D, geramos o variograma experimental omnidirecional e obtemos o efeito Pepita, fazemos a soma semelhante à soma das estruturas que compõem o variograma. Se a contribuição for de 20%, a contribuição da tabela de covariância será de 80%. Aí temos uma tabela de covariância final positiva definida com efeito Pepita. Então, como é que funciona a correção, né? Então, geramos as tabelas de covariância pelo método de Clocke, geramos as matrizes conjuntas de covariância, temos as covariâncias cruzadas, perdão, as covariâncias diretas e as covariâncias cruzadas, mas para garantir que a grande matriz seja simétrica, nós substituímos as covariâncias cruzadas pela média entre elas, e assim consigo realizar a decomposição espectral. Na expressão 1V, ele representa a matriz dos autovetores, aí esses autovetores eles formam uma base ortonormal, significa dizer que o produto escalar entre eles é igual a 1, perdão, é igual a 0, e o comprimento deles é unitário. Se a matriz é ortonormal, significa dizer também que a inversa é igual à sua transposta. Então, o V' que lá se apresenta na expressão 1, ele pode ser a matriz transposta ou então a matriz simétrica. E lambdas representa a matriz diagonal dos autovalores e eles estão ordenados de forma decrescente. Bem, e a correção, né? Para corrigir os valores negativos dos autovalores, o que é que eu faço? Pegamos uma fração do maior autovalor, né? Ou seja, vou pegar o alto valor e vou dividir por um valor conveniente, no caso é um tal, e assim obter um epsilon. Esse epsilon vai ser o menor entre todos os autovalores. E será positivo. E a correção se aplica da seguinte maneira. Se o alto valor for maior ou igual a epsilon, eu uso o alto valor. Se for menor do que epsilon, eu uso epsilon. E a partir daí eu vou reescrever a matriz de covariância
conjunto agora considerando os autovalores corrigidos e os autovetores originais. Aí eu obtenho uma nova matriz de covariância em conjunto que é positiva definida. Bem, a ideia como é que funciona, eu procurei apresentar imagens, todo o processo. Então, geramos 4 tabelas de covariância pelo método de Kluck, substituímos as cruzadas pela média e tem as tabelas de covariância utilizadas. Essas tabelas vão gerar as matrizes de covariância. Depois, pelo fato dessas matrizes de covariância em conjunto serem simétricas, eu vou realizar a decomposição espectral dela. Realizo a correção dos autovalores negativos e obtenho uma nova matriz conjunta de covariância que é positiva definida. E, por último, eu retorno os valores à tabela de covariância original. Tá certo? Então, eu tenho uma aproximação aí, né? Mas agora garantido assim que ela seja conjuntamente positiva definida. Bem, aplicando a metodologia aqui, nós vamos considerar um estudo de caso, tanto de estimativa quanto de simulação, e comparar os resultados com a modelagem clássica e com o via tabelas de covariância. Vamos apresentar o caso de cocrigagem aqui para a estimativa e a simulação sequencial gaussiana com dados secundários. Temos aqui a apresentação do banco de dados, um banco de dados sintético que contém uma variável primária com espaçamento 20 por 20, a secundária 5 por 5, ela apresenta uma correlação de 0,62. Importante frisar ali em relação ao coeficiente de variação, tanto da primária como da secundária, são menores que 1, então não há valores extremos que possam influenciar as estimativas. E daí, no passo seguinte, obtivemos também os variogramas, esses variogramas foram ajustados através do modelo linear de corregionalização, lembrando, né, que é para atender a condição da grande matriz de covariância ela ser positiva definida. Então, ajustamos da direção de maior continuidade, foi na 157, e na de menor, na 67. E obtivemos o variograma da primária, que na expressão 5, na expressão 6 da secundária, e na expressão 7, o variograma cruzado. Agora passamos então para gerar a tabela de covariância, só que ela precisa de um modelo base, né? E o modelo base para gerar, no caso, como temos muitas amostras, nós utilizamos um NN, que é de fácil de ser implementado. Então, nós obtivemos o BMEC da primária e o BMEC da secundária. E geramos as tabelas de covariância pelo método de Kluck. Primária, a secundária e a média entre as cruzadas. Bem, a correção conjunta das tabelas de covariância, ela se deu somente na parte central, a parte que tem maior impacto nas estimativas. Consideramos aí uma primária, pegamos um total de 10.000 elementos da primária, da secundária e a média entre as cruzadas. E passamos para a correção dos autovalores negativos, considerando o tal como sendo 10 a quarta, para determinar a fração do maior alto valor. Bem, de posse disso, nós geramos os variogramas, né, e fizemos a comparação, tanto na direção de maior continuidade quanto na de menor continuidade. Verificamos que, após correção, né, as tabelas de covariância corrigidas e já com a imputação do efeito Pepita, não perturbaram a continuidade espacial da variável. Aí nós temos em vermelho o variograma que foi gerado via tabela de covariância, em azul gerado via tabela de covariância corrigida e já com efeito Pepita, e o verde foi modelado a partir dos dados. Então, não perturbou tanto a variável primária, quanto a secundária, e quanto o variograma cruzado. Então, a partir daí, nós realizamos as estimativas, ora com tabelas de covariância, ora com o variograma ajustado pelo LMC. Bem, verificamos através de um gráfico de dispersão, que há uma forte correlação entre os dois métodos de estimativas, e isso se confirma também na análise visual, onde podemos observar a similaridade entre os dois modelos, tanto na região de alto teor quanto de baixo teor. Verificamos também a reprodução da média global, verificamos através da estimativa via tabela de covariância corrigida, que a média global ela foi reproduzida, quando comparada com o NN, que é o nosso modelo de referência. Verificamos também a média local, utilizando o gráfico análise de deriva, onde é possível ver que tanto na direção leste quanto na direção norte,
a aderência entre os modelos de estimativa em relação ao modelo de referência. Nós temos lá em vermelho, nós temos o modelo de referência, em azul a estimativa via variograma e em vermelho via tabela de covariância corrigida. Passamos então para a simulação sequencial com dados secundários. Todo o processo de transformar os dados para os scores da distribuição normal, com média zero e variância igual a 1. Ajustamos os variogramas, dos dados transformados, utilizando o LMC no processo. Passo seguinte, geramos as tabelas de covariância, realizamos as correções, imputamos o efeito Pepita e fizemos a checagem da reprodução dos variogramas. Novamente, as correções também não perturbaram a continuidade espacial da variável. Aqui, verificamos para validar as simulações, verificamos a reprodução do histograma, verificamos que as simulações via tabelas de covariância estão reproduzindo o histograma, e verificamos também, através da a reprodução dos variogramas, onde verificamos também que está reproduzindo o variograma, simulações via tabela de covariância, reproduz o histograma, analisando tanto na direção de maior continuidade, quanto na de menor. Lá nós temos em vermelho o modelado a partir dos dados, em azul gerado via tabelas de covariância corrigida e em verde o gerado via simulações. Então, no geral, as simulações também foram validadas. Bem, as considerações que tenho a fazer são justamente que as tabelas de covariância, quando corrigidas, mostraram-se eficientes nas estimativas, bem como nas simulações, pensaram a modelagem e ajuste de variogramas via LMC, o método de correção utilizado é de fácil implementação, mas requer um alto custo computacional, justamente que leva-se muito tempo calculando e corrigindo autovalores. E o conhecimento vem de álgebra linear, que é uma disciplina já estudada na graduação, e está sendo aplicado aqui justamente para corrigir em conjunto as tabelas de covariância. Aqui parte das referências que foram utilizadas, e o nosso agradecimento. Aberto a perguntas. Obrigado.